Boa tarde a todos. Com muito orgulho, né, que nós estamos apresentando hoje o Alex como técnico do nosso Operário. Eu sempre falo para vocês, as pessoas que estão sempre junto comigo, falo, as pessoas passam aqui pelo Operário, né? E a minha também não vai ser diferente, né? Um dia eu vou passar por aí, não vou estar mais aqui e as pessoas não vão nem lembrar mais. Mas a instituição Operária é muito forte, né? O nome é forte. Então, quero dar boas-vindas ao Alex. Até eu estava falando com ele agora há pouco ali, a esposa dele estava junto, um dia eu encontrei ela no aeroporto, uns 2 anos atrás, né? E falei para ela, um dia teu marido vai ser técnico do Operário. E hoje está se confirmando. Então, Alex, seja muito bem-vindo, né? É um prazer a gente ter você conosco. Uns 30 dias atrás a gente se encontrou, eu não fui falar com você, mas o Júnior foi falar com você na churrascaria, né? E você vê que as coisas vão dando certo. Então, agradecer a você por ter vindo na minha casa domingo, né? Saído do teu conforto para nós conversarmos e alinharmos e espero que o Operário seja a tua nova casa, que seja uma casa de família, prazerosa, que você tenha bastante sucesso aqui. É isso que nós queremos, né? Que você se consolide como técnico do nosso glorioso Operário. Então, seja muito bem-vindo e espero que a gente consiga, né, com esse time. E depois eu quero fazer uma pergunta no final, depois que todo mundo perguntar, você sabe que eu quero fazer uma pergunta para você, tá bom? Seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos. Só para dar as boas-vindas para o Alex, apesar que nós já estamos aí desde manhã. Já disse a ele que a gente está à disposição para tudo que ele precisar e for do alcance do Operário. E para vocês falar que a opção pelo Alex foi para a gente seguir uma linha que a gente já vem seguindo há vários tempos. Que é um treinador de perfil jovem, trabalhador, com vontade e do estilo de jogo dos jogadores do Operário, que é posse de bola, jogo apoiado e marcação sob pressão, que é um estilo do jogo dele. Então, seja bem-vindo, Alex, que Deus te ilumine aqui e que nós conseguimos fazer um trabalho bem feito juntos. Obrigado ao presidente, obrigado ao Júnior, obrigado a todos vocês aqui por terem vindo. Como o presidente falou, em algum momento aí da nossa vida, a gente se cruzou aí por esse Brasilzão, né? Em aeroportos, em restaurantes, em estádios, e sempre foram muito respeitosos comigo. Eu sempre respeitei muito e continuo respeitando muito a história do futebol paranaense. O Operário, um clube centenário, acabou de ser campeão paranaense. Eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro jogo como treinador de uma equipe profissional aqui no Germano Krieger, quando estava começando no Avaí. Então eu espero que consigamos todos juntos fazer um ótimo trabalho aqui e que o meu período em Ponta Grossa seja longo e que a gente consiga construir algo forte, de uma unidade forte entre mim, entre a diretoria, entre os jogadores e principalmente entre o torcedor do Operário e o cidadão de Ponta Grossa, para que muitas vezes a gente se encontre por aqui e possa falar de coisas positivas. Boa tarde a toda a mesa, Alex, Álvaro, Júnior, sou a Mel Pires da Rádio FEC. Alex, seja bem-vindo ao Operário e não é nem necessário falar da tua experiência como treinador, como jogador, mas aqui no Operário, qual é a história que você quer escrever no clube? Assim, eu comentei com a minha família, com os amigos, que após o acerto com o Operário, que eu acredito que o meu sucesso e o sucesso do Operário seja eu estar aqui no dia 27 de novembro, após o último jogo com a Ferroviária, dando uma entrevista para vocês e falando um balanço do que foi o ano. Essa é a minha expectativa de hoje, que a gente consiga, desde hoje de manhã, quando comecei a trabalhar, na verdade desde ontem, mas hoje aqui dentro do clube, até o dia da última partida com a Ferroviária, aí sim a gente poder fazer um balanço. Mas o que eu espero é que aquilo que eu construí na minha vida toda, de muito respeito, de muito trabalho, e de novo, reafirmo, dia 28 de novembro, vai estar aqui conversando com vocês. Boa tarde, Alex. Mariana, da ESPN.
Como que é para ti poder estar comandando um clube paranaense pela primeira vez e o que tu traz das tuas outras duas experiências agora para o Operário? Eu me sinto bem melhor, né? Porque as histórias, as experiências que a gente vai vivendo, vai nos ensinando e a gente vai aprendendo ao longo do período com as oportunidades que a gente vai tendo. Tenho mais essa, estou muito feliz de estar aqui, dentro do meu estado, numa equipe tradicional. Então espero fazer as coisas da melhor maneira possível. E como eu falei para o presidente e para o Júnior, eu sou um servidor do Operário hoje, né? Então espero servir da melhor maneira possível, ajudar esse grupo de jogadores e fazer aí um restante de campeonato brasileiro bom dentro daquilo que todo mundo do clube imagina. Alex, boa tarde. André Cavalcante, RPC. Às vezes você tem uns diagnósticos sobre futebol que a gente não consegue ver e a gente, ouvindo a sua opinião... São simples. Passa a entender um pouquinho melhor. E aí eu vou pedir até sua ajuda exatamente sobre isso, o seu diagnóstico da Série B. Porque a gente cobrindo Série B, a gente vê que é uma competição muito equilibrada, existe até uma certa aleatoriedade nos resultados, o cara que está em cima ganhando de baixo. Parece que todos os times estão em condições iguais, e sabendo desse seu conhecimento de acompanhar muito todos os jogos, tem como fugir disso, tem como despontar disso, ou a briga é essa mesmo, com equilíbrio pau a pau? Cara, na verdade, assim, se a gente for fazer uma análise sem a paixão, ela se torna simples. Você senta, assiste um jogo agora ali na televisão, estava passando o Mundial de Clubes. Quem não é torcedor do Fluminense está apenas assistindo o jogo. E aí é tranquilo de você analisar. Agora, quando envolve paixão, aí já fica um pouco mais complicado. Então, quando eu te cortei e disse que era simples, é porque se a gente olhar a longo prazo, olhar em cima de projetos, você vê as coisas acontecendo independente do jogo do final de semana. Então, por exemplo, o Bruno Batata, eu tive com ele quando ele jogava aqui. Hoje ele já não joga mais, ele passou para a diretoria. E se vocês um dia sentarem com ele e ele contar para vocês o que o Operário conseguiu construir do tempo que ele jogava para hoje, você vê uma evolução. O problema é que no domingo tem jogo, às vezes você ganha, às vezes você perde e fica-se muito em cima daqueles 90 minutos. Então as minhas análises elas são bem geladas em cima disso, mas eu também tenho a consciência profunda de que quando eu estou aqui na figura de treinador, o jogo de domingo passa a ter um peso muito mais importante do que essas projeções todas que a gente cita. Oi, Alex, meu nome é Cíntia Capri, eu sou da RIC TV Record. Tem aí uma semana, né, de preparação para o próximo jogo, mais ou menos. E o Operário vem aí de uma sequência de derrotas. E qual que é a tua estratégia para colocar a casa no lugar e buscar essa vitória aí no próximo jogo? O principal hoje é recuperar a confiança dos jogadores, né? Quando você vem de resultados negativos, como vem acontecendo, principalmente da forma como foram os dois últimos jogos, né? O Remo e o Atlético. E ainda em cima disso a gente pode pôr a derrota para o Vasco na Copa do Brasil, que também escapou no final. Isso tudo faz com que diminua um pouco a confiança. E todas as vezes em que se altera uma comissão técnica, como foi o caso agora, muda-se algo no grupo de jogadores. Então tem que se aproveitar disso para que esses jogadores busquem o seu momento maior de confiança. E esse é um trabalho meu, da comissão que está chegando, desse pessoal que já estava, de recuperar o melhor momento de cada jogador para que nós aqui consigamos obter resultados do que aconteceram nas últimas semanas. Boa tarde, Alex. Leandro, da TV Brasil, do Esporte Emoção aqui de Ponta Grossa. Alex, eu queria saber de você, daquele torcedor que está um pouquinho receoso, referente você ser um técnico jovem, o currículo pequeno na Série B do Campeonato Brasileiro, o que você tem a dizer para esse torcedor? E mais, qual vai ser o principal obstáculo para você? Qual é o principal desafio que você vê nesse momento em assumir o Operário Ferroviário? Seja bem-vindo a Ponta Grossa e sucesso. Obrigado. Esse torcedor que está ressabiado, ele está certo. Eu realmente não tenho experiência, eu sou um jovem treinador, vou para o meu terceiro trabalho, e ele está pensando dessa forma, é algo totalmente normal. Se estivesse aqui sentado um treinador com uma história longa, talvez a preocupação dele fosse outra. Eu venho aqui
com muita dedicação, com muito trabalho, com muita entrega, com muita procura, para fazer com que o nosso trabalho seja reconhecido lá no final, como eu falei na primeira pergunta. Lá no final da Série B, a gente faz uma avaliação daquilo que aconteceu. Mas a minha inexperiência é algo normal, como já foi com outros treinadores que tiveram a oportunidade de passar pelo Operário em algum momento. E eu, até aproveitando a tua pergunta, queria agradecer ao presidente, ao Júnior e o Operário como instituição, porque a gente sabe o quão difícil é ter uma oportunidade como treinador de futebol. E aí eu me senti muito dessas pessoas que estão tentando entrar no universo de trabalho, na busca de algo, e às vezes esbarra na juventude, na falta de experiência. Então, aproveitar aqui, agradecer ao presidente e ao Júnior por essa oportunidade, porque realmente é algo que eu pretendo agarrar com unhas e dentes para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Alex, boa tarde. Aqui, ó, Anderson Lima, Rádio Clube. Primeiramente, seja bem-vindo a Ponta Grossa, bem-vindo ao Operário Ferroviário. Boa tarde ao Álvaro, ao Júnior. Alex, gostaria de saber de você, o que fez você aceitar, né, esse convite da presidência do Operário, assumir esse desafio, e como que você vê o Operário tão perto da zona de rebaixamento, mas ao mesmo tempo com 2 vitórias, isso pode mudar a tabela do Campeonato Brasileiro da Série B, e essa experiência sua no futebol turco, o que pode agregar aqui no Operário Ferroviário? Boa tarde novamente. Boa tarde. Eu acredito assim que, relacionado à tabela, é muito em cima da pergunta dele, né? As equipes, elas se aproximam muito em termos de maneira de jogar, em termos de pontuação. Talvez um empate contra o Atlético, que já era um pontinho a mais para encostar um pouquinho em cima e ficar um pouquinho mais distante de baixo. Então é tudo muito próximo, muito igual. A gente tem que olhar semana a semana, porque a cada resultado isso tudo se transforma. E o importante, assim, relacionado à minha chegada no Operário, é importante passar para vocês como a coisa funcionou. Eu estou em Curitiba desde o momento que eu voltei da Turquia, em janeiro, acompanhando todos os jogos. E no domingo de manhã, o meu agente, o Jean, me chama e fala: você consegue ir para Ponta Grossa? Eu falei: é só me falar o horário que eu me ajeito aqui e vou para lá. Almoço em Curitiba, venho aqui para a casa do presidente no domingo à tarde, a gente conversa sobre várias situações. Volto para Curitiba, no domingo à noite, acerto os últimos detalhes ali de contrato, e a partir de ontem eu já estava à disposição do clube. O que me fez é isso, acreditar nesse time que tem aqui, acreditar no potencial de desenvolvimento que o presidente e a sua diretoria estão fazendo com o clube, no que o Operário tem construído nos últimos anos. E acredito muito que esse momento de posicionamento da tabela é um momento passageiro, muito em cima disso que a gente acabou de citar aqui, gols no final, a derrota para o Vasco, mas que isso tudo a gente tem condições de reverter de reverter de maneira rápida. Alex, boa tarde. Marcelo, Rádio Lagoa Dourada. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Júnior também. Alex, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a passagem que você teve como técnico pelo Avaí de Santa Catarina. Foram 17 jogos, me parece, ou 18 jogos. E também falasse assim, o que representa e até que ponto é importante estar num clube como o Operário, que hoje é uma exceção praticamente no Brasil, que paga em dia, que tem os compromissos, cumpre os compromissos dentro do que é possível fazer. Até que ponto isso ajuda no trabalho do técnico, no trabalho em campo? Não, ajuda muito. Eu, no domingo, com o Júnior, o Bruno e o presidente, eu fiz uma pergunta, né? Quem é o Operário? Quando eu fiz essa pergunta, para eu não ter surpresa depois na frente, né? Porque quando você tem um quadro associativo, você tem um quadro de conselheiros, às vezes aparecem pessoas que, de repente, você nem conhece. E eles me passaram, e com as pesquisas que a gente faz, o Operário está aqui, são os dois, mais o Bruno, pessoas que estão no dia a dia do clube acompanhando. Eles acompanharam muito de perto o Pivete, acompanharam muito de perto o Guanais, e acredito que vão me acompanhar também muito de perto. E a experiência no Avaí é aquilo que eu falei, né? Cada momento que você tem, você vai aproveitando, vai adquirindo e vai aprendendo. Então eu vou vivenciar mais uma experiência aqui. De repente, se a gente se cruzar lá na frente daqui a alguns anos, eu vou contar situações que eu pretendo aprender e vivenciar aqui, porque eu acredito que assim é a vida, né? Com cada oportunidade você vai aprendendo algo. Alex, aqui. Direito.
Prazer, Manuel, sou da Rádio CBN aqui de Ponta Grossa. Boa tarde também para o presidente e para o Júnior. Eu queria saber um pouquinho dessa questão do contexto de jogo, de futebol e tudo mais. O seu anúncio ele representou uma exposição midiática também muito grande para o Operário Ferroviário por conta do seu histórico de atleta, por ser uma pessoa que tem uma projeção muito grande, e isso mostrou tanto nas redes sociais do Operário, como também na presença aqui na coletiva de imprensa e na repercussão, seja no eixo Rio-São Paulo também. E o Operário é uma equipe que está aí há 10 anos figurando e se projetando no campeonato. E a gente vê outras equipes também que acabam atingindo isso e que parece são deixadas um pouco à margem, sem o reconhecimento necessário em outras instâncias. E a gente sabe como isso é importante para patrocínio, para sócio-torcedor, esse tipo de exposição nesse sentido. Como que você analisa, tendo passado também por emissoras de televisão, essa necessidade de uma maior valorização dos trabalhos que são realizados, o Paraná hoje com diversas equipes no cenário nacional, e que muitas vezes acaba não entrando? A gente viu um desconhecimento muito grande do Operário no jogo contra o Vasco, de comentários da mídia do eixo lá. Como conseguir democratizar um pouco mais isso e valorizar nesse sentido essas equipes para que a gente tenha um fortalecimento do futebol no interior? Cara, essa é uma resposta bem longa e eu acho que você não tem que fazer para mim, você tem que fazer para o teu meio, pessoa da imprensa. Eu fui funcionário da ESPN 5 anos. A ESPN hoje é uma das detentoras da Série B, é uma das que mostra a competição. E aí esse tipo de pergunta é uma pergunta que você tem que se fazer e questionar os seus companheiros também, né? E eu posso falar na boa, porque eu fui atleta de grandes times, onde a mídia pega de uma maneira muito pesada. Tem gente que se assusta com a mídia, não é o meu caso, porque eu vivi isso durante muito tempo, enquanto atleta, e depois trabalhando aí do lado de vocês, e agora como treinador. Mas realmente é algo que eu, particularmente, tudo aquilo que eu vou fazer, eu procuro ter base naquilo que eu vou fazer. Eu estou preparado para ser treinador. Eu acho que vale isso para qualquer função. Agora, relacionado a essa questão da mídia, de como é exposto, de como é colocado, a gente poderia discorrer aqui muitas coisas, porque ela foi se alterando muito ao longo desse período, né? Hoje as mídias sociais, elas tomam um espaço que um dia foi da televisão. O presidente, quando me falou o número de rádios aqui de Ponta Grossa, eu tomei um susto, porque eu não tinha conhecimento. Por exemplo, eu vivo em Curitiba não tem o número de rádios que tem aqui. Então, assim, é uma discussão que a gente tem que levar muito para onde você está, né? A realidade de cada momento. Eu estou há 2 dias em Ponta Grossa, então eu tenho pouca coisa para falar sobre a cidade, sobre como funciona o clube. Mas eu estou aberto, estou questionando, estou perguntando para conhecer o mais breve possível. Mas relacionado a essa coisa toda, relacionada ao meu nome, eu acho que é pela história que eu consegui criar ao longo do período como atleta e agora como treinador, causa esse tipo de situação. Boa tarde, Alex. Eu sou Ivan Vinícius, da Rádio MZ-FM. A minha pergunta é relacionada a um setor que você tem uma experiência enorme. As categorias de base. Você surgiu nas categorias de base do Curitiba, você foi lançado no time de cima do Curitiba, saído das categorias de base, e você trabalhou no São Paulo 2 temporadas como responsável pelas categorias de base, e o Operário tem sido uma equipe que tem lançado muito poucos jogadores no time principal. Com a sua passagem aqui, aumentam as possibilidades de jogadores da base ter oportunidade no time? Se eu ficar uns 4, 5 anos, com certeza. Porque aí é uma coisa de continuidade, né? Vamos imaginar, eu fiz o contrato até o final da Série B. Hoje eu encontrei um grupo de jogadores ali acho que são 33, se eu não me engano. Desses 33, tem alguns formados nas categorias de base do Operário. Esse mesmo Operário que foi campeão paranaense há 1 ano atrás. Então essa é uma pergunta que não cabe para mim, treinador, né? Cabe para eles que gerem o clube. Que tipo de clube vocês querem, como vocês imaginam o Operário daqui 4, 5 anos. Mas é algo que barateia, porque tá caro, o custo do futebol tá caro, estão aqui os homens do dinheiro, eles sabem disso. Hoje, para você encontrar um jogador, seja ele em qualquer parte do mundo, esse jogador custa caro.
Formar o jogador na base também não é barato. Então, eu conversei muito com o Júnior de domingo para cá. Além de ter dinheiro, você tem que ter boas ideias em como gastar esse dinheiro, porque a gente vê muita coisa por aí de como são gastos. Mas eu sou um cara que eu gosto muito da meninada que vem, cheio de vontade, cheio de desejo, cheio de sonhos. E é algo que eu acho que vale muita discussão com o Operário e qualquer clube de futebol brasileiro, em cima disso tudo que é essa máquina louca que é o negócio futebol, né? Eu acho que é algo que todos os clubes têm que pensar bastante nessa situação. Alex, aqui, na sua direita. Isso. Lucas Veloso, do Portal A Rede. Alex, você como ídolo de uma geração, né? Você é jogador, né? Enfim, ganhou muitos títulos em muitos clubes brasileiros diferentes. Qual a sua linguagem principal de um ídolo para muitos jogadores? Imagino também dos jogadores que jogam no Operário Ferroviário hoje. Qual a sua linguagem, qual o seu tato com os jogadores e o que você pretende trazer para o Operário Ferroviário diferente dos seus outros trabalhos, né, que você fez? Seja muito bem-vindo ao Operário. Obrigado. Assim, das outras é aquilo que eu já falei em algum momento. Eu aprendi um pouco no São Paulo, aprendi um pouco no Avaí, aprendi um pouco no Antalya, eu vou aprender mais um pouco aqui e vou seguir a minha vida aprendendo, porque eu sou muito curioso, eu sou muito preocupado em estar aprendendo no dia a dia. Eu sou um cara que eu gosto do ser humano, eu gosto de ouvir as histórias, né? Porque não é simples ser jogador de futebol. Muita gente simplifica o caminho, mas não é simples, é um caminho difícil, é um caminho longo. Ele acabou de perguntar sobre categorias de base, então se alguém furou categoria de base e chegou numa equipe importante da Série B como Operário, a história dele tem um valor muito grande. Então é uma troca simples. Se quiser saber um pouquinho do meu, eu conto para eles, vou querer saber muito do deles. E no dia a dia, um dia a dia de cobrança, de exigência, para que eles aproveitem a oportunidade que têm, porque é um buraco muito pequeno, uma entrada muito pequena, para que alguém por relaxo ou por desleixo, ou às vezes por falta de coisas pequenas, deixe de fazer. Então, de muito trabalho, de muita exigência, de uma simples conversa até um treinamento mais complexo. Alex, boa tarde, Cícero Goitacás, Jornal Diário dos Campos. A sua passagem pela Turquia ficou marcada por desafios como técnico, como jogador, obviamente, ídolo, mas como técnico ficou marcado por desafios. O seu início de carreira como treinador e considerando chamou muita atenção falar sobre os processos tanto seu quanto do clube que o Operário passa nos últimos anos. Considerando essa tua experiência, o teu momento de início de carreira profissional e o Operário que está aí, volta para uma Série B ano passado, se mantém e este ano, apesar do início, mas tem ambição, você considera que era uma oportunidade excelente para você dar continuidade, dar esse passo adiante na sua carreira como técnico? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Não há dúvida, não há dúvida. É o que eu falei. Quando o meu agente me liga no domingo de manhã e você pode ir para Ponta Grossa, eu falei, só me dá o horário que eu vou. Me dá o endereço que eu chego lá. E a nossa conversa foi uma conversa muito direta, muito simples. A gente falou de algumas coisas, da maneira como eu construí o meu pós-carreira, né, após 2014, da maneira como eles estão trabalhando aqui dentro do Operário, fazendo as coisas, das mudanças que eles fizeram. Eu tive aqui com o Avaí, né, num amistoso, e hoje passeando aqui de manhã, o Júnior e o Batata me mostrando o clube, eu já vi diferenças daquele dia para o dia de hoje. Então, tem muita coisinha invisível no futebol que muita gente não vê, porque o peso do jogo é muito grande. Então, com certeza, é uma oportunidade de um clube que está fazendo as coisas para crescer e de um jovem que tem ambição de também crescer na carreira como treinador. Então, acho que é um belíssimo encontro. Alex, seja muito bem-vindo aqui ao Operário Ferroviário. Sou o Diogo Laba, do portal Boca no Trombone. Você é ídolo na Turquia, você tem um reconhecimento fantástico aqui no Brasil, no futebol brasileiro. Eu queria saber de você, qual que é a diferença da torcida na Turquia e a diferença do futebol brasileiro, da torcida no futebol brasileiro. Eu queria saber o que você espera encontrar aqui no Operário, da torcida, como você espera ser prestigiado pela torcida do Operário. Não, eu espero o que eu sempre encontrei no futebol. Um torcedor que grita, um torcedor que incentiva, um torcedor que empurra, um torcedor apaixonado. E eu não tenho poder nenhum de controlar os sentimentos de quem está fora. Então alguém vai me aplaudir, alguém vai me xingar, alguém vai me vaiar.
E eu respeito os sentimentos das pessoas, principalmente quando é relacionado a clube de futebol. Para o torcedor do Operário, o maior clube do mundo é o Operário. Para o torcedor do Fenerbahçe, o maior clube do mundo é o Fenerbahçe. Então eu aprendi a reconhecer isso, aprendi a vivenciar isso e respeito muito esse sentimento. Eu só espero que o aplauso, o empurrar o nosso time seja maior do que o da crítica, o da vaia, mas isso é algo que a gente só consegue controlar quando dentro do campo ele se sente representado. Então a minha ideia como treinador é que o time que eu escolher, que os 11 que tiverem lá em campo possam representar bem o sentimento daquele torcedor que está na arquibancada, porque quem está na arquibancada quer que o time dele seja bem representado, e é para isso que a gente vai trabalhar aqui todos os dias. Alex, Rafaela Razeira do GE. Globo. Você tem pouca experiência, né, aqui no Brasil no futebol, então eu queria que você falasse um pouco da tua ideia de bola, tua ideia de jogo, o que você pensa, a tua filosofia, para o torcedor até conhecer e saber um pouco o que esperar do Operário dentro de campo. E também eu queria entender internamente, quando você acertou, como é que foi essa conversa da trajetória do Operário aí daqui para frente na Série B. A ideia é seguir e lutar pelo acesso, como chegou a acontecer na temporada passada, algumas rodadas no G4, ou a ideia é mais a manutenção mesmo na Série B? A minha ideia é ter um futebol, como eu acabei de dizer para ele, que represente bem as pessoas que estão fora e que torcem pelo clube. O torcedor quer que o seu time seja agressivo, o torcedor quer que o seu time saia do estádio satisfeito com o que viu. É óbvio que o resultado positivo é sempre o melhor, mas às vezes você não consegue o resultado, mas por aquilo que foi demonstrado, o torcedor sai de uma maneira satisfeito. Relacionado ao jogo, um time que tenha bola, um time que tecnicamente consiga fazer os seus melhores movimentos. Taticamente eu não posso falar nada, porque eu preciso ver os caras ali ainda, como é que eles funcionam naquilo que eu vou pedir, naquilo que eles também estão fazendo. Não existe uma mudança radical, não tem como ser feito isso. Esse é uma equipe que até 2 meses atrás era considerado por todos o melhor time do estado, e não era só consideração, foi provado dentro do campo, eles foram campeões paranaenses. E eu digo eles porque eu não estava aqui nesse momento, estava só acompanhando pela televisão. Mas a partir de agora que somos nós, é tentar descobrir as principais características, descobrir as principais carências, e em cima disso tentar construir um time equilibrado, mas o principal, uma equipe que represente bem o Operário, uma equipe que represente bem o município de Ponta Grossa e faça com que essas pessoas que acompanham o Operário se sintam bem representadas. Relacionado à competição, você quer falar alguma coisa, Júnior, que ela perguntou, de como a gente vai para frente? Competição no Operário é sempre buscar os 4 primeiros colocados. Nós queremos subir para a Série A. Muita gente fala que o presidente está aí só para se manter esse time na Série B. E quem me conhece sabe que eu não disputo nada a não ser para ganhar. Então o objetivo sempre vai ser isso. Se vai chegar ou não vai chegar, isso é uma consequência do que vai ser dentro de campo. O objetivo do Operário é sempre chegar numa Série A de brasileiro, pode ter certeza disso. Alex, boa tarde. Matheus Pedroso, da Alombrado FC. Alex, muita gente considera você uma pessoa profissional, né? Fora da caixa, que pensa o futebol fora da caixa, né? Porém, sabemos que o futebol brasileiro ele preza muito pelo resultado imediato. Como que foi essa primeira conversa com a diretoria? Até porque o Operário tenta imprimir isso também como cultura aqui dentro, de pegar e manter o técnico, de fazer a manutenção do técnico e manter por um tempo longevo. Como que foi essa conversa? Pode expor para nós e como que você pensa dessa forma? Não, a conversa foi boa. A conversa foi boa. A gente voltou um pouquinho lá no Rafael Guanais, quando o Rafa vem aqui ainda, o Operário naquele período na Série C. Eu tenho uma boa relação com o Guanás, nós fizemos as licenças lá atrás juntos, eu também conversava muito com o Rafa. O Zé Roberto, que é um dos auxiliares, esteve aqui no Operário com o Rafael de treinador. Então, assim, eu não acho que eu pense fora da caixa. Eu só acho que eu penso como um cidadão comum pensa. Ninguém tem um filho de 5 anos que comece na faculdade. Ele vai para a escola, ele vai para o ginásio, ele vai para o 2º período, ele faz vestibular, ele vai para a faculdade. E muitas vezes no futebol brasileiro você está preocupado que o menino de 7, 8 anos
já esteja pronto para estar numa faculdade. E aquilo que eu falei num dado momento aqui, o peso do jogo, do resultado do jogo, muitas vezes condiciona o teu comentário, junta-se com a paixão, isso fica maior, e aí pode ser pro positivo ou pode ser pro negativo. Às vezes uma vitória de 1-0 num jogo ruinzinho, mas se você venceu, parece que o teu time é o melhor do mundo. Ao contrário, também é verdadeiro. Então, na nossa conversa, a gente contou disso. Eu sou um treinador iniciando a minha carreira, que tenho pretensões de fazer algo parecido como eu fui como jogador, de uma carreira longa, e eles estão construindo um clube ao longo dos últimos anos para subir cada vez mais, como o presidente acabou de dizer, bater lá no nível mais alto que é a Série A. Então, as histórias se juntam e vamos trabalhar em busca desses objetivos. Alex, ontem... Essa deve ser a pior de todas. Né? Vai ser. Ontem eu saí da empresa, era umas 7 e pouco, estava indo para casa e estava escutando uma rádio. E estava num programa esportivo. E o cidadão, esse comentarista esportivo, disse que o nosso time é muito ruim. Que só presta o goleiro e o resto ninguém presta. Eu queria que você me desse uma opinião, porque a gente conversou muito lá em casa no domingo e você disse que vem seguindo o Operário, que não é de hoje, né? Vendo vários jogos e você tem visto esses jogos, inclusive disse que viu o nosso jogo contra o Atlético. Você acha mesmo que esse time que nós montamos é ruim? Não, assim, o comentarista, de novo, eu respeito o que todo mundo fala e como cada um vê o jogo. Se nós juntarmos aqui na sala, cada um vê futebol de uma maneira diferente. Cada um, após um resultado positivo ou negativo, vai enxergar o jogo de uma maneira ou de outra. Mas eu sou sincero, o que eu falei para o senhor na sua casa, eu repito aqui, o Operário tem um bom time, haja visto os jogos que fez, é o atual campeão do estado, é eliminado num jogo de Copa do Brasil, só quem conhece São Januário sabe o ambiente que é criado em São Januário, para chegar, para sair dentro do próprio São Januário, não é simples, não é algo que você vai lá e joga, o ambiente realmente é pesado. Enfrentar o Vasco da Gama jogando dentro de São Januário é sempre difícil. O Operário foi lá, se manteve bem, infelizmente caiu nas penalidades. Os 2 últimos jogos contra um adversário que está em cima, que é o Remo, um adversário que está embaixo, que é o Atlético, foram jogos parecidos e que num detalhe acabou escapando. Eu sou sincero, eu acredito muito nesse elenco que tem aqui. E ao longo do ano a gente vai conseguir demonstrar que a fala do comentarista é diferente daquilo que a gente vai conseguir mostrar ao longo do ano.